Meu marido sempre dizia que meu filho era desrespeitoso por não querer participar das atividades em família, e nunca punia os filhos dele por estragarem as coisas do meu filho. A situação começou a piorar quando meu filho colocou uma tranca na porta do quarto, o que deixou meu marido furioso e o fez acusá-lo de não confiar nos enteados. Mas tudo saiu do controle quando meu filho deu um soco no enteado mais velho, e meu marido o expulsou de casa. Agora meu filho não fala mais comigo, meu ex não me deixa vê-lo sem supervisão e meu casamento acabou em divórcio. Oi Reddit, eu nunca pensei que postaria aqui, mas depois de uma grande briga entre meu ex-marido e meu marido atual, eu não sei se estou realmente fazendo o melhor para o meu filho ou se estou tão focada em manter a paz em casa que acabei me tornando alguém passiva demais. Tenho 43 anos, sou casada com James, de 45, e temos uma família mista. Meu filho Jay, do meu casamento anterior, e os 2 filhos do James, Ryan, de 14, e Caleb, de 12. Meu ex-marido, David, de 42, e eu dividimos a guarda do Jay. Ele mora comigo e com o James na maior parte da semana e passa fins de semana e feriados com o pai. Eu e David nos separamos depois da experiência mais devastadora das nossas vidas, a morte repentina da nossa filha Lily, aos 11 anos. Isso foi há 3 anos. Embora tenhamos tentado reconstruir nossas vidas, o luto deixou marcas profundas. Acho que isso tornou mais duro em alguns aspectos e me deixou mais frágil em outros. Nós não conseguimos lidar com a dor da mesma forma. A tensão ficou insuportável e acabamos nos divorciando. Não houve traição nem abuso, apenas uma incompatibilidade profunda na forma de lidar com a perda. Eu me casei novamente, e James tem sido bom para mim de várias maneiras. Ele apareceu quando eu estava desmoronando e ajudou a estabilizar minha vida. Mas como pai, as coisas têm sido difíceis, especialmente em relação ao Jay. James é muito rígido com regras e estrutura e não tem muita flexibilidade quando se trata das normas da casa. Isso funcionava quando eram só os filhos dele, que são mais obedientes e tranquilos. Já o Jay sempre foi mais independente e fechado, especialmente depois de perder a irmã. Ele não é desrespeitoso, mas não se aproxima facilmente, e acho que James levou isso para o lado pessoal. Eles já bateram de frente várias vezes nos últimos 2 anos. Uma vez, no ano passado, James colocou o Jay de castigo por se recusar a participar de uma noite de jogos em família. Para mim, o Jay apenas pediu educadamente para não participar porque tinha prova no dia seguinte e queria silêncio. Para James foi falta de respeito. Isso gerou tensão por dias. David soube e ficou furioso, acusando James de tratar Jay como prisioneiro. Foi a primeira vez que James ameaçou chamar a polícia se David aparecesse novamente sem avisar. Depois disso, as coisas esfriaram, mas a relação entre eles nunca se recuperou. Eles se odeiam e só se comunicam por meu intermédio. Agora estamos aqui de novo, mas desta vez é pior. E tudo por causa de uma simples fechadura na porta. Há algumas semanas, Jay me disse que os enteados estavam mexendo nas coisas dele. Entravam no quarto quando ele não estava, pegavam coisas sem pedir, e alguns objetos pessoais, incluindo o drone, foram quebrados. Era caro, ele juntou dinheiro por meses para comprar. Eu entendo porque ele ficou chateado. Ele veio falar comigo primeiro. Eu disse que conversaria com os meninos, e conversei. Pedi que respeitassem o espaço dele. James também falou com eles. Mas aconteceu de novo. Ryan pegou os fones do Jay e deixou na garagem. Então Jay se cansou. Comprou uma trava com fechadura na internet e instalou sozinho. James não gostou. Disse que não se sentia confortável com qualquer criança trancando a porta em uma casa que é dele. Chamou isso de questão de segurança e transparência. Disse que acredita em política de portas abertas para menores de 18 anos. Para ser justa, ele sempre deixou isso claro desde antes de morarmos juntos. Mas também nunca abriu exceção, nem mesmo para um adolescente com uma situação diferente como a do Jay. Eu pedi que ele deixasse passar dessa vez, para que Jay sentisse que seu espaço era respeitado. Ele disse não e removeu a fechadura enquanto Jay estava na escola. Jay chegou em casa furioso. Com razão. Eu me senti péssima e disse que não sabia que James tinha feito aquilo, o que era verdade. Ele decidiu sozinho. Confrontei James em particular e ele manteve sua posição. Disse que Jay estava mandando a mensagem de que não queria fazer parte da família, que trancar a porta simbolizava exclusão e desconfiança. Eu disse que um garoto de 15 anos tem todo o direito de não querer que mexam nas suas coisas, e que ele não está escondendo nada errado, só quer privacidade. James insistiu, dizendo que o comportamento do Jay está ficando secreto e que isso está influenciando os outros meninos, que agora também querem fechaduras. A verdade é que James nunca conseguiu se conectar com o Jay. Ele não entende que o Jay não é como os filhos dele. Jay perdeu a irmã, divide a vida entre 2 casas e aprendeu a não confiar na estabilidade. Então David descobriu. Eu sabia que seria ruim. Jay desabafou com ele no fim de semana, e tudo explodiu. David apareceu sem avisar, furioso. Nem bateu, só chamou e pediu para falar com James. Eu tentei acalmar, mas ele foi direto dizer que James deveria reinstalar a fechadura. James respondeu que ninguém faria nada na casa dele. David disse que também era a casa do filho. James mandou ele ir embora. A discussão escalou rapidamente com xingamentos e ameaças. Eu tive que separar os 2 antes que virasse algo físico. Depois, David me mandou várias mensagens me chamando de covarde por permitir isso, dizendo que sou uma mãe terrível por deixar meu marido intimidar nosso filho. Doeu, porque parte disso parece verdade. Mas o que ele espera que eu faça?
Que eu obrigue James a mudar toda a forma de criar os filhos. Que eu desautorize ele dentro da própria casa. Ao mesmo tempo, Jay me olhou naquela noite com uma decepção que eu não via há muito tempo. Ele não disse nada, mas eu senti que não o defendi como ele precisava. E isso piorou tudo. No dia seguinte, David mandou outra mensagem dizendo que os enteados ainda estavam entrando no quarto do Jay, mexendo nas coisas e até brincando de procurar coisas proibidas. Disse que James riu disso e falou que se ele não quer que mexam, não deixe as coisas à vista. Isso me derrubou. Confrontei James e ele confirmou. Disse que eram só brincadeiras e que Jay precisa parar de agir como convidado. Foi aí que perdi a paciência. Disse que ele não pode decidir como Jay deve se sentir numa família mista, nem puni-lo por não se adaptar no tempo dele. James ficou na defensiva e disse que eu sempre fico do lado do Jay por culpa do divórcio e da morte da Lily. Isso foi cruel, mas não totalmente errado. A culpa influencia como eu ajo, mas isso não significa que estou cega. A discussão terminou com ele dizendo que não vai recolocar a fechadura. E eu não insisti. Isso também é culpa minha. Naquela noite, David me ligou e perguntou se eu estava escolhendo meu marido em vez do nosso filho. Disse que está considerando mudar a guarda porque Jay não se sente seguro. Isso me assustou. Desde então, a casa está tensa e silenciosa. Jay fica no quarto com a porta aberta. Os enteados continuam entrando como se fosse um espaço comum. Eu peço que parem, mas sem uma barreira física, eles não levam a sério. James acha que isso prova que o problema é comportamento, não a falta de fechadura. Eu vejo como um desequilíbrio de poder. James não cede. David mal fala comigo. E Jay está se afastando. Sinto que falei com todos. Não defendi meu filho o suficiente, não confrontei meu marido com firmeza e deixei meu ex me arrastar para uma briga. Agora estou aqui pedindo a opinião de estranhos, porque já não confio mais no meu próprio julgamento. Comentários do Reddit. Comentário 1. Você se casou com um homem que não gosta do seu filho. Vamos dizer isso claramente. James não gosta do Jay. Ele apenas o tolera. Não há afeto, nem interesse em conhecer quem o Jay é como pessoa. Só correções constantes e reclamações de que o Jay não se integra o suficiente. Você diz que entende os dois lados, mas o James não está mostrando dois lados. Ele está mostrando uma disputa de poder. Jay colocou uma fechadura para proteger as próprias coisas, não para esconder drogas nem para levar garotas escondidas, e o James tratou isso como uma ameaça. Isso não é uma atitude razoável de um pai. É ego. Depois, em vez de pedir desculpas por ter passado dos limites, ele dobrou a aposta. E agora é você quem está tentando consertar tudo. Enquanto isso, seu ex está surtando porque você permitiu que o filho dele fosse manipulado por um padrasto que claramente não o vê como parte da família. E você ainda o chama de problema por reagir com emoção. Deus me livre alguém se importar um pouco mais intensamente. Seu marido não precisa de uma lição sobre regras da casa. Ele precisa de terapia. E você precisa se perguntar por que aceita ver seu filho se encolher para que o James possa se sentir o homem da casa. Comentário 2. Todo mundo aqui agindo como se a autora fosse um monstro sem coragem por não destruir o próprio casamento por causa de uma fechadura precisa se acalmar. Eu sou madrasta. Já estive nessas situações. Você está equilibrando o ego do seu marido, as necessidades emocionais do seu filho, a raiva do seu ex e a sua própria culpa, tudo isso tentando não incendiar a casa inteira. Nem sempre é simplesmente escolher o seu filho. Às vezes é pensar em como não transformar isso numa guerra de guarda e destruir o pouco de estabilidade que ainda existe. O James está errado. Completamente errado. Sem discussão. Mas o ex da autora também não é herói. Ele apareceu como um trator. Em vez de tentar uma conversa calma, isso não constrói confiança. Só transfere o caos para a criança. As pessoas adoram dizer eu destruiria tudo pelo meu filho. Ótimo. Mas alguns de nós estão tentando manter as coisas minimamente habitáveis. Comentário 3. O que mais me chama a atenção não é a fechadura. É a rapidez com que você racionaliza o sofrimento do seu filho. É a casa dele, não quero escalar a situação, entendo os dois lados. Essas são frases que as pessoas usam quando estão vendo algo errado acontecer, mas não querem dar nome a isso. Seu marido não apenas removeu uma fechadura. Ele tirou a última forma de controle do seu filho em um espaço onde ele já está em desvantagem. Depois, ainda tratou a reação dele como defeito de caráter. E você deixou essa narrativa permanecer. Você diz que tem medo de prejudicar seu casamento, mas, olhando de fora, parece que você já escolheu qual relação está disposta a sacrificar. Crianças não lembram de todas as discussões. Elas lembram de quem as protegeu. E, neste momento, essa pessoa não é você. Atualização. Já se passaram cerca de 6 semanas desde que a situação da fechadura explodiu, e eu devo a todos vocês uma atualização honesta. Alguns de vocês foram extremamente duros, mas não estavam errados. Eu li os comentários mais vezes do que gostaria de admitir. Eu estava tentando manter a paz em casa e achei que isso significava não tomar partido.
Mas ao fazer isso, eu acabei tomando um lado, só que não o lado que precisava de mim. As consequências foram piores do que eu esperava. E acho que isso pode ser o começo do fim do meu casamento. Logo após o post original, tentei tomar uma atitude e organizei uma conversa entre nós 5, eu, James, Jay, Ryan e Caleb. Avisei o James antes que não se tratava de tomar partido, mas de redefinir limites e ouvir. Ele concordou, mas já estava com um tom estranho. Sentamos todos à mesa. Jay estava calmo, surpreendentemente. Ele disse, eu não me sinto seguro nesta casa. Não me sinto respeitado. Quero privacidade básica e quero parar de ser tratado como se estivesse escondendo algo só porque não ajo como Ryan e Caleb. James interrompeu na hora. Então agora o problema somos nós? Jay respondeu, não. O problema é que ninguém escuta menos que eu desmorone ou implore. Então James disse, se você odeia tanto aqui, talvez devesse morar com seu pai. Ele falou como se fosse uma brincadeira, como um teste. Jay olhou para ele, se levantou e disse, tá bom. Eu virei para o James e disse, de jeito nenhum, não é assim que isso vai funcionar. James tentou voltar atrás, dizendo que não quis dizer daquela forma, mas o estrago já estava feito. Jay saiu, foi para o quarto e fechou a porta que ainda não tinha fechadura. Mais tarde naquela noite, descobri que James tinha confiscado o celular novo do Jay, que o pai tinha dado depois que os enteados quebraram o anterior. A explicação foi que o pai não deveria recompensar birras com eletrônicos caros. Eu explodi. Aquilo não foi uma decisão que tomamos juntos. Ele pegou o celular sem me avisar e o escondeu na caixa de ferramentas da garagem. Eu devolvi para o Jay e pedi desculpas. 2 dias depois, Ryan entrou escondido no quarto do Jay e deixou o celular cair no chão do banheiro. A tela quebrou de novo. Quando perguntei o que aconteceu, Ryan disse, eu só estava olhando. Jay contou que Ryan entrou enquanto ele estava no banho e pegou o celular do carregador. A resposta do James foi, se ele não queria que mexessem, não deveria deixar à vista. Aquilo quebrou algo dentro de mim. Era exatamente a mesma coisa que ele disse no caso do drone. A mesma transferência de culpa, o mesmo desprezo. Liguei para o David e contei o que aconteceu. Eu conseguia ouvir ele andando de um lado para o outro pelo telefone. Ele não gritou. Só disse, isso acaba agora. 3 dias depois, recebi uma notificação de um advogado exigindo que o Jay tivesse um espaço privado com fechadura e afirmando que, se os pertences dele continuassem sendo danificados ou acessados sem consentimento, o pai entraria com pedido de revisão de guarda por risco emocional. James ficou furioso. Chamou isso de intimidação jurídica. Tentei acalmá-lo, mas ele já estava alterado. Disse que o David estava colocando Jay contra a família. Na mesma semana, a situação saiu do jurídico para o físico. Jay e Ryan brigaram de verdade. Ryan vinha fazendo piadas, dizendo que o Jay precisava de advogado até para dormir, e o Jay perdeu a cabeça e empurrou ele. Ryan revidou. Jay deu um soco no rosto dele. Caleb correu para nos chamar. Quando conseguimos separar, Ryan estava com o nariz sangrando e a mão do Jay estava vermelha e tremendo. James começou a gritar com o Jay, não com a situação, mas com ele. É por isso que ninguém confia em você. Você não pertence a esta casa se agir assim. Eu mandei James parar, disse que ele não estava ajudando. Ele olhou para mim e disse, ele deixa de ser seu filho se você não o controlar. Naquela noite, Jay fez as malas. Eu não o impedi. Sentei na cama dele e pedi que ficasse pelo menos até resolvermos algo legalmente. Ele disse, não mãe, eu já resolvi isso. Ele parecia cansado, mais velho do que deveria. Disse, você escolheu ele há muito tempo. Isso não é novidade. Então eu disse algo que me arrependo profundamente. Sua irmã não gostaria que você afastasse as pessoas assim. Jay virou para mim e disse, não ouse usar a Lily para me fazer sentir culpado por sair de um lugar que me faz me sentir mal. Ela não é moeda de troca. Ela é a razão de eu ter ficado tanto tempo e a razão de eu finalmente estar indo embora. Porque se ela estivesse aqui, você não deixaria isso acontecer com ela. Ele estava certo. E eu fiquei horrorizada comigo mesma. O pai dele foi buscá-lo naquela mesma noite. Eles nem ficaram na cidade. Ele levou Jay para outro estado, onde tinha acabado de começar um trabalho remoto e podia viver em um lugar mais acessível. Tentei falar com o Jay 2 dias depois. Ele não atendeu. Então, na semana passada, descobri algo que me deu um frio na espinha. James estava ligando para internatos militares para jovens considerados problemáticos. Ele estava considerando mandar o Jay para lá se as coisas piorassem. Ele não me contou. Eu encontrei os e-mails no histórico do computador. Foi aí que percebi algo muito claro. James nunca quis criar o Jay. Ele queria que o Jay se encaixasse ou saísse do caminho. Comecei a dormir no quarto de hóspedes. Estou considerando uma separação temporária. Neste momento nem me importo com o casamento. Meu filho não fala comigo. Minha filha se foi. E fui eu quem deixou tudo isso acontecer porque não suportava a ideia de mais um conflito. A pior parte é que não sei se algum dia vou conseguir reparar completamente minha relação com o Jay. Mas eu vou tentar. E desta vez, não vou ficar em silêncio quando ele precisar que eu fale. Comentários do Reddit. Comentário 1. Vou dizer algo que você provavelmente não quer ouvir. Você não apenas errou. Você ensinou ativamente ao seu filho que a dor dele é negociável. No momento em que você usou a irmã falecida para pressioná-lo a ficar em um lugar onde ele não se sentia seguro, isso não foi um deslize. Foi chantagem emocional. Não importa o quanto você esteja destruída. Essa é uma linha que nunca deve ser cruzada.
Seu marido não se tornou abusivo por acidente. Ele testou limites, viu que você não o impediria e continuou avançando. A questão da fechadura, o celular, a briga, a história de escola militar. Isso é escalada, não um mal-entendido. Seu ex não é perfeito, mas percebeu o perigo muito antes de você e agiu. Seu filho não fugiu. Ele escapou. Se você quer alguma chance de ter uma relação com ele no futuro, pare de focar na sua culpa e comece a assumir o dano que causou. Comentário 2. O que mais chama atenção é a quantidade de sinais de alerta antes de tudo explodir. Confiscar um objeto que não pertence a ele. Permitir que outras crianças entrem no quarto de um adolescente sem consentimento. Usar a ameaça de expulsão de casa como forma de controle. Pesquisar escolas militares sem acordo entre os responsáveis. Isso não são divergências normais de criação. São comportamentos claros que tribunais de família levam muito a sério. Seu ex não exagerou ao procurar um advogado. Ele fez exatamente o que um pai deve fazer quando a segurança do filho está em risco. Eu não acho que você seja mal intencionada. Acho que você subestimou o quanto a passividade pode causar dano. Infelizmente, tribunais não avaliam intenção, avaliam resultados. Se você quer reparar isso, pare de tratar como um problema conjugal. Comece a tratar como o que realmente é, uma questão de guarda e bem-estar da criança que você ignorou por tempo demais. Comentário 3. Eu perdi um filho. Continuei casado e ainda assim reconheço o que você fez. O luto faz as pessoas se agarrarem à estabilidade a qualquer custo. Às vezes essa estabilidade é um casamento. Às vezes é uma rotina. Às vezes é uma mentira que contamos a nós mesmos para não termos que destruir nossa vida de novo. Você escolheu estabilidade em vez da verdade repetidas vezes. Seu filho não precisava que você resolvesse tudo. Ele precisava que você dissesse isso para agora e realmente sustentasse isso. Você não conseguiu, porque isso significaria perder algo que você ainda não estava pronta para perder. O fato de ele ter sido tão direto mostra que ele é mais forte e mais consciente do que você imaginava. Não corra atrás de perdão. Não force contato. Faça o trabalho necessário de forma silenciosa e consistente. Talvez um dia ele permita que você se aproxime novamente. Ou talvez não, e essa é a consequência. Atualização 2. Já se passaram alguns meses desde que tudo desmoronou. Esta provavelmente será minha última atualização. Eu li todas as mensagens privadas e todos os comentários, até os mais duros. Parte de mim achou que postar aqui de novo ajudaria a organizar o caos. Então, aqui está. Eu e James acabamos. Eu me mudei. A casa era dele, legalmente e financeiramente. Eu vendi o meu imóvel quando nos casamos e fui morar na casa dele com os filhos dele. Quando a situação com Jay saiu do controle, eu fiquei porque achei que perderia tudo se fosse embora. E no fim perdi tudo mesmo, só que não pelos motivos que eu dizia a mim mesma. Algumas semanas depois de Jay ir morar com o pai, comecei a escrever uma carta para ele. Alguém do meu grupo de apoio sugeriu que se eu não conseguia falar diretamente, eu escrevesse o que diria cara a cara, sem pressioná-lo a responder. Reescreve essa carta 12 vezes. Não ficou perfeita, mas cada palavra era sincera. Eu disse que sabia que falei com ele, que deixei que passassem por cima dele sob o pretexto de manter a paz, que eu deveria ter sido a proteção dele, não alguém que permitiu que os outros o atingissem. 2 semanas depois, a carta voltou, dentro de outro envelope. Do lado de fora, na letra dele, estava escrito: "Por favor, pare. Não estou pronto para ouvir você." Pouco depois, descobri por um primo do James, nem foi por ele diretamente, que ele contou para toda a família que Jay escolheu morar com o pai permanentemente porque não queria seguir regras. Disse que eu fiquei no meio, que fui manipulada emocionalmente por um adolescente rebelde, e que pelo menos os outros 2 meninos não estavam problemáticos. Eu não corrigi. Não disse nada quando a tia dele me abraçou e disse: "Você fez o seu melhor com esse menino. Alguns simplesmente não querem ser ajudados." Eu congelei. Deixei que acreditassem nessa versão porque assim eu não precisava explicar a verdade. Esse silêncio destruiu o que restava do meu casamento. Na semana em que me mudei, eu já estava com 11 semanas de gravidez. James não quis o bebê. Ele não disse de forma cruel, disse de forma fria: "Não é o momento. Não estamos estáveis. Você vai ter que lidar com isso praticamente sozinha." Ele não ofereceu apoio, nem perguntou como eu me sentia. Só disse que eu precisava tomar uma decisão rápido. Eu decidi continuar com a gravidez. Ainda não sei se foi coragem ou imprudência. Mandei uma mensagem para Jay sobre isso. Não como pressão, só enviei a imagem do ultrassom com uma frase curta: "Você vai ter um irmão ou irmã." Achei que deveria saber. Ele não respondeu. Algumas horas depois, vi que tinha sido bloqueada. Foi aí que percebi que não haveria reconciliação mágica. Nenhum momento em que ele veria que eu estava sofrendo e decidiria me perdoar. Ele não é cruel. Ele está se protegendo. E eu sou a razão de ele precisar fazer isso. Eu e James nos separamos oficialmente 1 mês depois. Não briguei pela casa. Eu não a queria. Os filhos dele, Ryan e Caleb, não fizeram nada disso por maldade. São adolescentes e adolescentes fazem coisas erradas.
Hoje, com mais distância, posso dizer que nunca os odiei. Eu gostava deles, ainda gosto de certa forma, mas permiti que crescessem vendo Jay como alguém de fora, e essa dinâmica alimentou tudo o resto. Ryan chegou a procurar Jay e pedir desculpas. Só sei disso porque o David comentou quando nos encontramos para entregar algumas coisas que ainda estavam comigo. Não perguntei detalhes. Apenas disse que fiquei feliz. Quanto à guarda, David ficou com a guarda total, tanto legal quanto física. Eu assinei os documentos voluntariamente. Jay deixou claro, por meio de um advogado, que não queria guarda compartilhada, apenas visita supervisionada se um dia decidir retomar contato. Eu não contestei. Não vou arrastar meu filho para tribunal só para sentir que ainda sou mãe. Agora moro em um apartamento alugado de um quarto. O bebê nasce em março. Voltei a trabalhar. Não é nada especial, mas paga as contas. Às vezes releio a última mensagem que o Jay me mandou antes de tudo desmoronar. Não era longa. Ele só disse: "Você escolheu a sua paz em vez de mim. Não pode me escolher de volta agora." As pessoas ainda me perguntam se eu odeio o pai do Jay, se acho que ele colocou o Jay contra mim. Eu não acho. Ele reagiu exatamente como deveria quando percebeu que nosso filho estava sendo diminuído, não criado. Ele foi intenso, agressivo, protetor. Tudo aquilo que eu deveria ter sido primeiro. Ainda escuto a voz do James na minha cabeça às vezes. Você é emocional demais. Você protege demais. Ele nunca vai aprender a se adaptar se você continuar passando pano. E eu acreditei nisso por tempo demais. Então é aqui que termina. Eu não odeio meu filho. Nunca odiei. Eu não queria escolher entre ser esposa e ser mãe, mas as circunstâncias tornaram essa escolha real. E eu fiz a escolha errada. As pessoas acham que a pior parte é ele não me perdoar. Não é. A pior parte é que ele não deveria perdoar. Não agora. Talvez nunca. E eu tenho que viver com isso. Comentários do Reddit. Comentário 1. Você continua insistindo que não é uma mãe ruim. Acho que essa é a única coisa em toda essa história que você ainda não questionou. O que faz uma mãe ser ruim? Deixar um homem controlador ditar o ambiente do seu filho. Permanecer em silêncio enquanto seu filho era emocionalmente isolado. Enviar uma imagem de ultrassom como se aquilo fosse ser recebido com alegria, e não como manipulação. Não estou dizendo que você não ama seu filho. Estou dizendo que você ama mais a ideia de ser mãe do que respeita o papel de ser uma. Quando chegou a hora decisiva, você escolheu uma paz de aparência e a possibilidade de negar responsabilidade. Então, sim, você não o negligenciou no sentido clássico, mas o deixou indefeso em uma guerra que fingiu que não existia. Isso não é uma mãe. É uma espectadora. Comentário 2. Então você realmente ferrou com o James depois de tudo isso? Uau! Acho que você não entende de verdade o que fez aqui. Você não apenas falhou em apoiar seu filho. Você recriou o trauma da perda da Lily, só que de outra forma. No momento em que você ficou em silêncio enquanto seu marido diminuía, ridicularizava e apagava as necessidades do seu filho, você disse ao Jay que ele não valia a pena ser protegido. De novo, você escolheu conforto em vez de confronto. De novo, confirmou o pior medo dele, que, quando realmente importasse, ninguém viria por ele. E aqui está a parte que mais dói, você sabia. Você viu tudo acontecer em tempo real. Só não quis ser a vilã, então ficou em silêncio enquanto outra pessoa causava o dano. Eu não duvido que você ame seu filho. Mas amor sem ação não é proteção. É um risco. E ele finalmente percebeu isso. Comentário 3. É impressionante como o mínimo já era praticamente nada e ainda assim você não conseguiu alcançar. Era só não deixar seu filho ser emocionalmente esmagado pelo seu marido e pelos filhos dele, e mesmo assim você falhou. Você assistiu seu filho perder controle sobre o próprio espaço, seus pertences, sua autonomia e sua segurança. E depois entregou um ultrassom como se fosse algum tipo de oferta de paz. Você percebe que um bebê não resolve abandono, certo? Isso não é um curativo. É mais uma ferida que ele não pediu. Você não queria paz. Você queria silêncio. E agora você tem isso. Parabéns, eu acho.